Boa noite. Vou contar uma experiência que vivi com meu irmão que já faleceu faz alguns anos. Quando meus filhos eram crianças, um com 10, outro com 8 e a caçula com 6 anos, fomos viajar para o Pará. Sempre íamos eu, ele e meus filhos. Nesse dia saímos de São Paulo rumo ao sudeste do Paraná, e íamos fazendo algumas paradas a cada 2 horas para lanches e descansar um pouco, já que eu na ocasião não dirigia em estradas e meu irmão gostava de fazer um intervalo, de tempo em tempo para cochilo por alguns minutos. Já estávamos na divisa de Ourinhos com Paraná. Não me recordo o nome da rodovia, porém tínhamos feito uma parada de uns 15 minutos, e seguimos viagem. Bem, era uma reta só, mas tive uma visão rápida de uma curva logo após uma ponte branca. Logo mais adiante um caminhão tombado na pista e vários veículos de passeio parados fazendo um engarrafamento, e muita farinha na pista. Pedi a meu irmão que parasse um pouco, pois eu sabia que algo grave estava acontecendo lá adiante. Ele parou no acostamento e descemos do carro porque eu senti uma grande angústia, e assim ficamos um tempo parado e processando o que poderia ter acontecido lá adiante. Passado uns 10 minutos, os veículos que vinham em sentido contrário a nós, vinham dando farol para avisar que tinha algo lá na frente. Continuamos e logo vimos o caminhão de farinha de trigo tombado na pista, e um carro embaixo dele e os bombeiros já fazendo o trabalho de retirar umas pessoas presas nas ferragens. Paramos a uns 200 metros do local e vi um homem todo ensanguentado sair debaixo do caminhão desesperado e correu para dentro da roça numa plantação de soja. Falei para meu irmão: "Você viu alguém correndo em direção à roça?" Aí meu irmão me explicou que era só o espírito dele desesperado. Coitado! O corpo ainda estava lá preso nas ferragens porque ele teve morte instantânea. Ele morreu e 2 pessoas ficaram gravemente feridas e foram retiradas e socorridas. O motorista do caminhão também teve ferimentos e foram retirados. Creio que tivemos um livramento quando paramos da última vez. Fiquei muito tempo com a imagem daquele homem correndo em desespero. Orei muito e pedi aos socorristas da espiritualidade que o ajudasse. Depois desse episódio tive outras visões e tenho até hoje. Em outra oportunidade conto mais. Em busca de uma condição melhor de vida, emprego melhor e também mudanças, me mudei para a cidade de Campinas. Consegui um emprego numa fábrica e já tinha um lugar para morar, uma pensão indicada por um amigo que lá residia. O lugar era como um barracão comprido, a cozinha e o banheiro ficavam no começo do galpão, e os quartos minúsculos iam até o fundo e eram separados por madeiretes e panos escuros e sujos. A instalação simples não me causou desconforto à primeira vista, mas a sujeira do lugar e a quantidade de objetos velhos, móveis, roupas e muita poeira era assustador. Relutei em ficar, mas esse amigo me convenceu que era só por um tempo. À noite eu percebi que o lugar era muito pior que eu imaginava. Naquela noite não dormi por causa do calor e barulhos e vozes. Além de muitos ratos e baratas, o lugar era um depósito de gente com problemas mentais ou de abandono. As paredes e as telhas tinham coloração preta e a única janela era bem pequena no final do galpão. Eu preferia ficar até mais tarde no trabalho do que voltar para aquele lugar. Era um lugar de energia pesadíssima, causava mal-estar logo ao chegar. A primeira coisa que me causou medo foi uma noite após chegar do trabalho. Tomei banho e deitei para ouvir música, e de repente a minha cama, que era de metal, começou a esquentar de tal maneira que parecia que estava pegando fogo. Não conseguia encostar a mão na cabeceira. Chamei o meu amigo e ele disse que acontecia coisas estranhas ali, mas nunca tinha visto aquilo. Estava calor, mas o metal da cama parecia ter entrado em contato com fogo. Ele ficou apavorado. No outro dia falamos com a dona da pensão. Ela me disse que seria melhor sair daquele quarto e quando tivesse algum quarto vago me avisaria. Uma outra experiência assustadora que aconteceu foi numa madrugada por volta das 3 da manhã. Fui ao banheiro e estava nojento e entupido, então me lembrei que havia o banheiro dos idosos que ficava do outro lado, e que podia ser usado, mas com algumas restrições. Usei o banheiro e na hora de lavar as mãos as luzes começaram a piscar. Senti um arrepio na espinha e uma queda brusca de temperatura. Olhei no espelho e meu reflexo sorriu de um jeito demoníaco e as expressões dele eram diferentes das minhas. Saí dali muito assustado, fui pro meu quarto, orei bastante, até o mal-estar que sentia desapareceu, e consegui fechar um pouco os olhos e logo o alarme tocou.
De manhã esperando o busão falei pro meu amigo: mano, você já usou o banheiro dos velhos? Ele respondeu: sim. Você tá assustado? Vai falar que é o espelho. Aí ele contou o que tinha acontecido mesmo com ele, e só não ia embora de lá porque o aluguel era barato e ficava perto do caminho que o ônibus fazia. Eu já não aguentava mais ficar ali. A gota d'água para mim foi uma noite que cheguei do trabalho, fui comer um lanche e voltei para a pensão, escovei os dentes e deitei. Era verão e ali fazia muito calor. Era umas 10 horas quando percebi que o quarto começou a esfriar muito mesmo. Me cobri e foi quando olhei pro teto vi uma coisa se movendo nos caibros. Parecia uma aranha, só que bem grande. Ela estava vindo na minha direção e o frio só aumentava. Ameacei sair da cama, mas não consegui, pois estava congelante o chão. Voltei para a cama e cobri meu corpo. Olhei para cima e aquela criatura estava em cima da minha cama e descia lentamente por uma teia. Era uma criatura demoníaca com pernas de aranha e um rosto negro com olhos vermelhos. Quando chegou perto do meu rosto, ficou me encarando enquanto eu orava. Ficou assim uns 5 minutos, depois subiu, e foi embora. À medida que se afastava, o frio diminuía e pude me mexer. Levantei, arrumei minhas malas e fui para a rodoviária. Passei a noite lá até chegar o ônibus para minha cidade. Deixei o emprego e muita coisa lá e não pretendo nunca mais pisar naquele lugar.